Então a gente está aqui para apresentar uma pequena apresentação nossa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre o panorama da gestão de resíduos sólidos no município de Cametá, o cenário atual, as perspectivas futuras e os rumos que a gente tem que tomar para a gestão integrada dos resíduos sólidos, tá? Essa palavra é importante para a gente. A gente quer agradecer logo a presença dos nossos nossos visitantes ilustres do governo federal, da UFPA e do governo alemão. Bom, nós queremos começar falando um pouco da nossa estrutura, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós que fizemos parte aí dos treinamentos ofertados aí pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a GIZ, né, tivemos o privilégio aí de tomar esses treinamentos junto à equipe técnica do MDR, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da nossa estrutura aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Esse aqui é o organograma oficial, tá, da nossa secretaria, que é dividida aqui entre o secretário, né, e atrelado a ele dois programas especiais, o programa dos acordos de pesca e do cadastro ambiental rural no município. Abaixo dele nós temos o secretário adjunto, que coordena de forma geral os outros departamentos, como o departamento de pessoal, gestão de pessoal, de paisagismo, de controle ambiental e o de educação ambiental. E aí nós temos as subdivisões no DCA e no departamento de paisagismo, que é a divisão de licenciamento, de fiscalização, o horto municipal e a divisão de reciclagem e compostagem. Então esse é o nosso organograma, como funciona a Secretaria de Meio Ambiente. Aqui um pouco da nossa estrutura física, né? Nosso prédio onde funciona o nosso trabalho, o Departamento de Educação Ambiental, Fiscalização, de Controle Ambiental, Sala do Secretário, da Adjunto, RH e a Copa. Nós temos aí mais ou menos uns 120 funcionários aí, no último balanço que eu fiz, né? Isso aqui é um pouco da nossa equipe técnica, né, que está mais engajada, digamos assim, na questão dos resíduos sólidos, alguns dos quais já teve treinamento junto ao MDR, como eu, Dr. Osvaldo, Dr. Luiz Otávio, certo? E além disso nós temos o secretário de Meio Ambiente, que tem dado condições para a gente desenvolver um trabalho nesse tema. Nós temos ainda três engenheiros florestais, entre eles o Felipe, a Yara e a Thalissa. A Yara faz parte do DCA, do licenciamento, e o Felipe e a Thalissa fazem parte do cadastro ambiental rural, trabalhando nessa temática. O Janilson coordena aí as atividades no Departamento de Educação Ambiental. Nós temos aqui ainda o Dr. Afonso, que tem inúmeras outras formações, eu coloquei geografia aqui, que é uma delas, mas trabalhou por muitos e muitos anos com extensão rural e hoje é chefe de gabinete do secretário. Temos o Osvaldo, que já é bastante conhecido de alguns colegas aí do MDR, né, que está conosco trabalhando nessa temática. Temos o Rayan, que faz parte do licenciamento, a professora Jeane, que é uma pedagoga ligada ao Departamento de Educação Ambiental, e o nosso assessor jurídico, né, quem trabalha oferecendo aí o seu conhecimento jurídico em tema de meio ambiente para nós, né, que é o Dr. Luiz Otávio. Bom, para começar a falar para vocês um pouco sobre o nosso município, né, aí isso é importante a gente frisar a questão da geografia. Os municípios em si, né, na Amazônia, são municípios com uma área extensa e com uma geografia bastante peculiar, não foge ao caso de Cametá. Cametá é um município que tem essa distribuição geográfica aqui, tá? Ele tem aproximadamente uns 3.081 km², uma população estimada em 140 mil habitantes na última estimativa do IBGE, tá? Bom, essa é a divisão geográfica, né, do município. Mas quando você coloca algumas outras propriedades ambientais, né, no mapa, como por exemplo a malha hídrica sobre o município, você percebe que o rio Tocantins ele divide o município em dois, né? A margem esquerda em relação ao norte e a margem direita em relação ao norte, tá? Então, e no meio você tem esse conjunto de ilhas, tá? Então essa já de cara mostra então a complexidade do nosso município, de se gerir um município com essa natureza geográfica. Aqui do lado a gente vê então só a parte esquerda em relação ao rio Tocantins, que você tem aqui, ó, o distrito de Joaba, a sede no município de Cametá, o distrito de Anoaquele, que é lá no extremo norte, e aqui o Torres do Cupijó, que é um outro distrito aqui seguindo o rio Cupijó, tá?
Quando você olha o lado esquerdo, né, esse lado esquerdo que se interliga por via rodoviária com a capital do estado, você percebe, olha, mais aqui 5 distritos, na verdade, ó, 1, que é o Curuçambaba, 2, que é o Carapajó. Aqui tem esse distrito que ainda está com algumas peculiaridades aqui em termos de reconhecimento legal, mas é o distrito de Bom Jardim, tá? Aqui você tem Porto Grande, o distrito de Moiraba, Vila do Carmo e Areião, bem aqui embaixo, tá? Então esses 6 distritos aqui, onde se distribuem as vilas e onde existe uma população de aproximadamente umas 25 mil pessoas a 30 mil pessoas, tá? E aí, por último, né, você ainda tem aí a região de Ilhas, né, a região ribeirinha do município de Cametá, com aproximadamente 33 mil pessoas residentes, quase 7.200 famílias aqui residindo na área ribeirinha. Então você percebe que você tem todo esse contexto no nosso município, né, essa peculiaridade geográfica que traz para a gente desafios enormes em questões de gestão pública. Olha, isso aqui são dados que a gente coletou via assessoramento remoto. Cada pontinho desse é um imóvel no município de Cametá. Então, assim que está distribuído no espaço, as moradias, por assim dizer, né? Você percebe que as ilhas aqui, ó, todas são habitadas, as vilas, as margens do rio, tá? Então, a população rural de Cametá é maior do que a urbana, evidentemente. E a cidade? A cidade tem essa configuração, é aqui que a gente está mais ou menos, né? A cidade, aqui você tem um contorno dos bairros, né? Essa parte é uma zona de expansão urbana, como a gente percebe aqui, nesse sentido a expansão urbana está sendo mais forte, evidentemente. Aqui tem um conjunto de residências, outro conjunto de residências feitas com recursos federais, tá? E assim está a nossa cidade, com aproximadamente umas 58 mil pessoas residindo aqui. E aqui a parte das ilhas que fazem parte aqui do nosso município. Então essa é a característica da nossa cidade, a distribuição dos bairros aqui, tá? Essa é a cidade de Cametá, a sede do município. Bom, com relação a alguns dados da infraestrutura, questão mais geográfica mesmo, de demografia, aqui ó, tem essa tabela que mostra a divisão da cidade de Cametá em seus bairros, né? Bairro Novo, Aldeia, Brasília, Bom Jardim, Jardim Primavera, Nova Esperança e a zona de expansão, tá? Aqui a gente calculou a quilometragem das ruas, tá? Que dá em torno de 169 quilômetros de ruas, o número de imóveis em torno de 15.305 imóveis, população estimada de 61 mil habitantes, considerando a zona de expansão, 51 mil na cidade mesmo. A área total dos bairros soma aí 826 hectares, tá? E uma área de urbanização de cerca de 506 hectares, mancha urbana mesmo, tá? Em torno de 62% aí, a taxa de urbanização, tá? E aqui a gente calculou alguns parâmetros importantes, que é a questão dos imóveis por quilômetro de rua, né? Quantidade, aqui você percebe que você tem um adensamento maior de casas. O bairro Novo é o bairro mais populoso da cidade, e a densidade demográfica, né? Além da geração relativa de resíduos sólidos aqui, com base na taxa de geração que foi calculada pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos de 2014. Então a gente vê aqui que a cidade de Cametá deve estar produzindo em torno aí de 65 a 70 toneladas por dia de resíduo sólido urbano. Bom, mas temos as vilas também, né? Aqui, olha, você percebe alguns mapas das vilas de Juaba, né, que é uma das maiores vilas, tá? A vila de Curuçambaba, a vila de Carapajó, já com Bom Jardim aqui do ladinho, Porto Grande, tá? E a distribuição dos imóveis, tá? Ao longo das ruas das vilas. Areião, tá? Areião é o distrito de Areião, ou a vila de Areião, na verdade, o distrito é bem maior. E aqui, olha, você vê o distrito de Moiraba e Vila do Carmo. Na verdade, acho que é São Benedito que eles dão o nome para essa vila aqui. Então, só para dar aqui tá de fora, que não deu na prancha, Torres do Cupijó e Janoqueli, que são os menores. Mas dá a dimensão aqui do problema que a gente enfrenta em questão de gestão, né? Essa questão toda do nosso município, geográfica mesmo. E aqui um pouco da mesma
da mesma tabela que a gente fez para a cidade, a gente fez aqui para as vilas, né? A metragem de ruas somando aí 64 km, são vilas relativamente pequenas em comparação à cidade, evidentemente, né? Número de imóveis 5.000 imóveis, população estimada em 22.829 pessoas residindo nas vilas, a carga diária de geração de resíduos sólidos em torno de 15 toneladas por dia. Bom, as conclusões que nós tiramos então até agora, com base nesses dados e nessas informações geográficas, é que o sistema de resíduo sólido urbano ele atinge cerca de 84 mil pessoas no município de Cametá, levando em conta as vilas, não os distritos, as vilas que têm acesso a esse sistema e a cidade, tá? Isso é em torno de 60% da população total do município. O resto, a população rural, não tem acesso ao sistema público de manejo de resíduos sólidos. Então o sistema percorre aí por dia, né, dependendo da taxa, na verdade da efetividade da coleta, né, por dia, 233 km coletando resíduo. E o sistema de coleta traz aí 95 toneladas de resíduo sólido por dia aí na cidade, totalizando aí em torno de 27 mil toneladas por ano, com destinação inadequada e sem tratamento, tá? Esse é o nosso panorama aqui, geral, né? Bom, aí a gente tem o problema das ilhas, né? Como a gente viu, as ilhas têm uma população maior do que muitos municípios no Brasil, em torno de 33 mil habitantes. E aí a gente, da SEMA, resolveu, então, escrever um projeto, né? Que contemplasse essa região, já que nunca foi feita gestão alguma de resíduos sólidos nessa região. Escrevemos aqui esse projeto de gestão de resíduos sólidos nas ilhas, né? E estimamos aí dados importantes, inéditos para essa região. Está aqui um mapa da região de ilhas e aqui esses números são os números estimados com base nos dados de campos que a gente coletou da geração de resíduos sólidos. 6,1 toneladas aqui na região do setor médio, 9,4 toneladas aqui na região do setor sul. Evidentemente, a gente não conseguiu implantar esse projeto, né, em toda a região de ilhas por causa dos custos envolvidos, da logística e tudo mais, mas a gente colocou em prática aqui um projeto menor, né, que na verdade não é de autoria da SEMA, esse é um projeto de autoria da comunidade do setor médio, que é o projeto de coleta seletiva nas ilhas. Essa tabela aqui já mostra uma consequência aqui do tamanho do problema nas ilhas, né? São dados daqui do projeto, mostra que as ilhas aí geram em torno de 538 toneladas por ano de resíduo sólido, que geralmente vai parar ou no rio ou é queimado e depois é carreado de volta para o rio. Então esse é o problema aqui. Como eu falei, o professor Elielso é uma liderança forte na região do setor médio aqui, onde existem 12 comunidades, né, aproximadamente umas 6 mil pessoas residindo. Ele por muitos anos tinha em mente, né, esse projeto aqui da coleta de resíduos nas ilhas. Então a gente colocou em prática, né, junto com o apoio do prefeito, do governo, colocou em prática o projeto só nessa região, né? E aí a gente fez aqui a coleta porta a porta na região ribeirinha e colocava nesse barco maior com 2 rabetas coletando e o barco maior sendo destino aqui dessa coleta. Ao fim de uma semana a gente desembarcava o resíduo na cidade, lá para o lixão municipal, e o que fosse reaproveitado ia para a cooperativa de reciclagem. Aqui mostra o mapa da logística do projeto e aqui mostra aqui o orçamento do projeto que a gente escreveu, né, para todas as ilhas, que seria em torno de 60 mil por mês e custo de implantação de 100 mil reais, tá? Muito bem, esse projeto aqui do professor Elielso, com apoio do governo, atingiu aí 1.200 famílias, está acontecendo ainda, né, evidentemente, está programado para acontecer até o fim do ano, e contemplando 6 mil pessoas aí, que vão ter aí seus resíduos sólidos manejados dentro do sistema público de manejo. Bom, outro trabalho que nós conduzimos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi a nossa iniciativa em começar os trabalhos na questão dos consórcios públicos, né? Primeiro que veio essa questão
da nova lei 14.026, novo marco regulatório de saneamento, que dava um incentivo aos consórcios públicos. Portanto, nós apostamos um pouco aí nessa moeda e propomos aqui esse estudo sobre a viabilidade do consórcio nos 7 municípios do Baixo Tocantins: Baitetuba, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro, Mocajuba, Oeiras. Aí a gente resolveu criar esse estudo para apresentar para esses municípios. E a gente mostrou, entre outras coisas, que os gastos, né, com o manejo de resíduos sólidos nessas regiões é em torno de 16.500.000, que é manejado aí cerca de 76 mil toneladas de resíduos sólidos por ano. Enfim, nós colocamos aí uma série de informações que a gente queria conversar, na verdade, com os outros municípios, para ver a possibilidade da gente conseguir engatar aí um consórcio público, né? Inclusive nós fomos até na CEDOP, né? Encontramos lá com o secretário de Meio Ambiente, por exemplo, de Igarapé-Miri, de Mocajuba, e explanamos todos esses dados aqui, né? Aqui está um mapa da localização geográfica do possível consórcio que nós queríamos implantar junto aos municípios aqui do Baixo Tocantins, né? Mas as conversas esfriaram desde então. Bom, vamos falar um pouco de competências, responsabilidades e os custos, né, envolvidos nisso tudo, nesse panorama que a gente está fazendo. Vamos começar aqui com uma lei, a Lei 074 de 10 de agosto de 2006, que estabelece a reorganização e reestruturação e funcionamento dos órgãos da Prefeitura. É aqui que é dado, né, as responsabilidades aos entes públicos, né, aos órgãos da administração pública. E aqui, olha, na secção 7, você vê qual é a atribuição da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras, a CETOB. No artigo 100, compete a ela os serviços de prestação e fiscalização dos serviços públicos municipais, embelezamento e limpeza urbana, certo? No artigo 107, aí ele descreve o departamento de limpeza urbana, que, entre outras coisas, tem que executar atividades de limpeza, conservação e manutenção urbana, né, manutenção urbana. E no segundo parágrafo aqui você tem que eles têm que executar atividades de varrição, capina, limpeza e vias, e ainda a coleta e destinação do lixo urbano. Em nenhum momento a lei fala em tratamento, né, e destinação adequada. São aí, claro que isso aqui vem antes da lei federal de resíduos sólidos e tudo mais, mas já deixa aí um indício para a gente de que a gente precisa melhorar nossos ordenamentos administrativos. Aqui eu só coloquei, reescrevi. Aí você tem a lei orgânica do município de Cametá, que é de 2005, se eu não me engano, tá? Bom, no seu artigo 179, lembrando que a lei orgânica é a lei superior do município, né? No artigo 179, você tem que o poder público municipal ele deve dar adequado tratamento e destinação final. Aqui entra essa incongruência no nosso município, né? Esse arcabouço jurídico administrativo, né? Legal. E, por um lado, você tem a lei superior mostrando que o poder público tem que dar adequado tratamento e destino final de resíduos sólidos, e na lei aqui de 2006 você tem que não aparecem esses termos aqui, nem tratamento e nem adequado. Então a gente tem esse imbróglio, digamos assim, tá? Bom, nós temos um plano de gerenciamento de resíduos sólidos integrado desde 2016 aqui no município. Aqui a capa do nosso plano, e esse mapa é de outro trabalho que nós conduzimos, mas mostra que esse plano aqui previa aí algumas áreas para o aterro sanitário do município de Cametá. Aqui, ó, essas áreas em branco aqui, ó, 1, 2 aqui, perto do lixão mais 2, 4 áreas, né? Se esse aeroporto realmente for homologado, a gente não sabe qual é a característica dele no nosso município, pelas leis federais, né, que regulam o espaço aéreo, a gente não poderia construir aterro sanitário nenhum nesse raio aqui, tá? Então essas duas áreas já estariam descartadas. Se isso aqui realmente não virar um aeroporto, como atualmente não funciona, aí então a gente tem condições de colocar aqui uma área adequada para o aterro sanitário na margem esquerda. Na margem direita a gente teria condições de construir, tá? Mas mostra, entre outras coisas, isso, certo?
Bom, outra coisa que o plano fornece para nós é a composição média dos nossos resíduos, né? O resíduo de Cametá tem essa natureza, digamos assim, metade praticamente dos resíduos sendo de origem orgânica, 10% mais 12% recicláveis, e o resto na verdade é invertir, né? Aqui, olha, você tem 40% de orgânico, 48% são outros resíduos que não são recicláveis. Acho que os autores querem dizer isso, né? São materiais têxteis, outros resíduos, e materiais recicláveis que somam em torno de 12%, como papel, papelão, metal e vidro, tá? Então basicamente tem muito orgânico, 12% de recicláveis e 48%, digamos assim, de resíduos inertes que a gente a priori não ia conseguir reciclar. Outra coisa é que o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos é uma lei, né? É a lei 293 de 2016, que aprovou o plano e as consequências deles. Bom, mas que consequências? Olha, na escrita do plano, lá no final, você tem essa redação, que a parte dos resíduos sólidos ficará inicialmente com a CETOB, isso é evidente, está na lei, como a gente viu, e será transferida para a SEMA a partir do ano de 2018. Coisa que não aconteceu. Você precisaria então transferir isso aqui através de um rito administrativo, né, legislativo administrativo, passando essa competência para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, que, como a gente viu, tem alguns dos profissionais que se relacionam com o campo do gerenciamento de resíduos sólidos. Evidentemente, se tal mudança não acontecer, a gestão integrada só pode acontecer se você tiver uma gestão mais atrelada da CETOB com a questão do resíduo sólido, né? Uma questão mais interdisciplinar. Vamos passar aqui então para a questão dos custos e o tamanho do sistema, né? Aqui, olha, você tem os dados compilados do SINIR para o município de Cametá. O SINIR é o Sistema Nacional de Informações sobre o Resíduo Sólido, né? É um sistema que os municípios são obrigados a declarar os dados ao governo federal. E aqui, o caso de Cametá é interessante, você vê os custos do sistema, né? Aqui, olha, o ano de 2021, ano de 2022, como a gente não lançou no SINIR a tempo deles divulgarem, eu coloquei esses dados com base nas leis orçamentárias do município. Por exemplo, na previsão orçamentária de 2020, que seria para o ano de 2021, o governo lançou o sistema de limpeza pública em 5.342.000. Em 2022, que é a nova gestão, o orçamento passou a 7.128.000, tá? Então esses são os gastos aqui do sistema de manejo de resíduos sólidos. Claro que a gente está incluindo toda a questão, não só do resíduo sólido, mas entulho, capina, varrição e tudo mais, né? Faz parte do sistema. E aqui, quantos são manejados de resíduo sólido por dia, tá? Ao longo do tempo, de 2007 a 2022, quanto isso dá em toneladas por ano, e um parâmetro importante no campo do resíduo sólido, que é o custo por tonelada, né? A gente vê aqui que o custo por tonelada está em torno de R$260 por tonelada tratada durante o ano. Esse é um parâmetro importante que a gente vai ver logo aqui à frente. Se tem mais alguma coisa aqui, vamos aqui então olhar com um pouco mais de cautela para esses custos. Aqui eu estimei os custos do sistema, tá? Aqui são os parâmetros de estimativa: número de tratores, número de compactadores de lixo, consumo base de gasolina, número de funcionários ou garis, enfim, são os parâmetros que eu usei. E aqui você tem o consumo mensal e o anual do sistema. Com combustível se gasta em torno de 40.000 por mês, com pessoal 242.000 por mês, 2.900.000 por ano, aluguel de máquinas 1.800.000 por ano, depreciação e manutenção a 10% do custo total daria 43.000 por mês, 500.000 por ano, destinação final, que é o aluguel do lixão municipal, seria 84.000 por ano, e o total por mês gasta-se R$488.000 e por ano R$5.866.000, bem próximo do que a gente viu aqui para o ano de 2021, tá? Isso aí dá um parâmetro de R$243 por tonelada tratada, tá?
Quando a gente coloca isso nesse gráfico aqui representativo, a gente vê que a questão de pessoal, do aluguel das máquinas e combustível, juntos aí, são os 3 itens que mais consomem os recursos do sistema de gestão de resíduos sólidos. Evidentemente, você poderia pensar que investimentos em aquisição de maquinário já iam reduzir esses custos, né? E aí você melhoraria a questão da gestão financeira do sistema. Enfim, é uma série de questões que isso aqui levanta, mas mostram além disso para a gente essa questão importante aqui, ó, destinação final, 2% de tudo. Mostra que a gente não tem ainda uma preocupação em destinar adequadamente nosso resíduo. Portanto, nós gastamos quase nada para destinar nosso resíduo, e o impacto disso é a poluição do meio ambiente, contaminação de lençol freático e assim por diante, tudo que um lixão traz para a sociedade. Aqui, ó, só para a gente ter ideia dessa questão do parâmetro, né, que eu usei, eu peguei os dados aqui do CNIR para todos os municípios que declararam no Pará até 2018, seriam 64 municípios. Aí, ó, você pega todos os municípios, pega o valor do que eles gastam no sistema de resíduo sólido e divide isso pela tonelada que eles trataram naquele ano. Aí você tem esse ranking, ó, custo por tonelada. Santa Maria das Barreiras, R$3.000 cada tonelada. Parauapebas, R$787 por tonelada. Parauapebas. Vitória do Xingu, 600 e assim por diante. Cametá tá bem aqui, ó, 182 no último dado de 2018. Baitetuba, 187. Na média, isso vai dar em torno de R$320 por tonelada, certo? Geralmente, a gente atribui esse parâmetro a consequências práticas. Por exemplo, Parauapebas, você vê aqui que tem R$787 a tonelada do resíduo sólido. Provavelmente deve ter um aterro sanitário lá, ou então eles devem estar fazendo a gestão do sistema de forma completamente errada, né? Então, se você for pesquisar, Parauapebas já tem o seu aterro sanitário. Vitória do Xingu também já tem o seu aterro sanitário, por isso paga mais caro por isso, e assim por diante. Essa é a importância desse parâmetro. Ó, como eu mostrei para vocês, ó, Altamira tem um aterro sanitário. Altamira deve estar por aqui. Marituba é o Guamá, que a gente já viu, o aterro de Marituba. Parauapebas, como eu disse, tem o seu aterro sanitário. Vitória do Xingu tem o seu aterro sanitário. Enfim, existem consequências aí para esses números. Quando não tem destinação adequada e você vê um valor desse aqui, alguma coisa de errada tem na gestão do município. Bom, nessa prancha a gente vê aqui a consequência direta de parte do nosso treinamento no MDR, que é a questão da cobrança pelos serviços do manejo de resíduos sólidos urbano, né? É uma das exigências, né, do MDR, da legislação federal 14.026, que todos os municípios tenham a sua lei para a cobrança do serviço de manejo de resíduos sólidos. Bom, e com base nos treinamentos que nós tivemos com o governo federal, GIZ e os seus consultores, nós estamos desenvolvendo a nossa lei moderna, que contempla aí as nossas peculiaridades, né? Isso aqui é a nossa metodologia que está sendo desenvolvida, alguns estudos de impacto orçamentário, mas a gente está pronto para oferecê-la aí à gestão municipal e garantir a viabilidade do sistema econômico e financeiro, né? Bom, então o nosso maior desafio é enfrentar os lixões, é o que a gente pensa. A gente já na prática, nós sabemos em Cametá que o nosso sistema de coleta, transporte funciona muito bem. Na cidade isso é quase 100%. Nas vilas precisa melhorar, evidentemente. Ainda se usa muito a questão de tratores, carroças mesmo, né? Essas coisas podem ser melhoradas. Na cidade isso funciona muito bem, mas a grande questão é a questão do tratamento e destinação final. Nós temos aí, ó, se você ver aqui nesse mapa à direita, cada vilazinha tem o seu lixão. Então nós temos aí, ó, 3, 6, 9 lixões, tá? 9 lixões municipais. Isso mostra aí o tamanho do problema que a gente tem enfrentado, né? Aqui, ó, por exemplo, de novo, as vilas de Areião, todas as vilas, né? Os seus lixões aqui mostrados nas imagens de satélite, alguns deles. E aqui as distâncias, olha, uma média de 1,5 km de distância do centro das vilas, né?
Todos esses lixões somam aí em torno de 8 hectares de área, tá? Recebendo uma carga diária de 5.000 toneladas por ano, tá? Esse é o impacto calculado em termos do manejo inadequado de resíduos sólidos nas vilas. Aqui a gente vê o lixão de Curuçambaba, por exemplo. E nós temos aqui o nosso maior monstro, né, no município, que é o lixão da cidade de Cametá. Essas imagens aqui são imagens de drone de alta resolução que mostram o nosso lixão municipal, que já tem aí, vai fazer uns 30 anos de idade. Ele tem em torno de 16 hectares, recebendo 21.000 toneladas por ano. A gente estima que nos últimos 16 anos, essa área toda aqui, ó, já recebeu em torno de 350.000 toneladas de resíduos. Está a 1 km e 100 metros de distância da cidade. E tem essa cratera enorme de 3 hectares que foi aberta ao longo do tempo para retirada de terra mesmo, né? Aterro. E, enfim, imagina só o problema da degradação aqui com uma cratera de 3 hectares, 5 metros de profundidade, perto de um lixão. Certo? Então esse é um desafio enorme que a gente tem para enfrentar aqui. A gente tem passado realmente muita complicação com esse lixão, porque ele, enfim, ele fica perto da cidade e perto de várias comunidades aqui, né, que moram ao redor dele. Então é um problema crítico para nós aqui que a gente precisa resolver. Bom, olhando de novo aqui, ó, como eu falei, você tem 2% só destinação final, para destinação final nesse sistema atual. Então essas coisas precisam mudar, nós precisamos investir em uma destinação adequada, acabar com isso, fechar esse lixão aqui e investir na recuperação dessa área e construção de um aterro sanitário adequado para a gente receber resíduos. Mesmo que seja no curto prazo, né? Para pensar a longo prazo seria um aterro maior, mas a gente poderia pensar na questão de melhorar a questão de coleta seletiva, melhorar a questão da reciclagem, da compostagem de resíduo orgânico, enfim. Então nossos objetivos são esses. Olha. Aqui nós vemos aqui os dados da cooperativa de reciclagem que forneceram os dados para a gente. A nossa taxa média de reciclagem é em torno de 0,3%. Então, nunca chegou em 1% de reciclagem no município, tá? Então a gente precisa incentivar esse mecanismo e encerrar os lixões e recuperar as áreas degradadas e construir e operar o nosso aterro sanitário. Esse é o nosso maior objetivo aqui, é um gargalo que a gente precisa resolver para transformar a realidade do nosso município em termos de gestão de resíduos sólidos. E não é exagero sonhar, né, que no futuro nós possamos ter um local adequado, um aterro sanitário bem projetado para o nosso município, né, tanto de um lado quanto para o outro, pensar nisso estrategicamente, tá? E investir, né, na reciclagem dos materiais, não só na reciclagem, mas na compostagem, e tentar fechar um pouco esse ciclo da economia circular de um lado, tá? No cenário ideal nós queremos evitar o aterro, né, ter 100% de recuperação, mas a gente sabe que, falando em termos da realidade, é impossível a gente fazer isso no curto e médio prazo. Então a gente está sonhando ainda com os pés no chão. Bom, a nossa apresentação teve esse cunho, mas sei que foi rápido, são muitos dados, muitas informações, mas é a nossa realidade aqui. Nós agradecemos então a compreensão pelo tempo e a atenção despendida na apresentação. Muito obrigado.